O Google acabou de lançar o UCP, Universal Commerce Protocol, e junto com o Agent to Agent e o Agent to Payment, forma-se uma stack completa de comércio agêntico. O resumo da ópera é que a gente saiu de uma era de humanos que navegam em sites para a era que agentes compram de outros agentes de IA. Imagina que o seu agente, o Claude, o Gemini ou o seu agente que você está construindo, não apenas te sugere um tênis, ele liga, negocia, compra e faz o pagamento sozinho. E para isso não virar uma bagunça, a Google e a Shopify criaram uma língua franca, especialmente para isso. O UCP que criaram foi como se fosse um TCP/IP do comércio. É uma camada única onde todo mundo fala a mesma língua. Se o seu agente está no ar, ele descobre e transaciona como qualquer outro, sem precisar escrever uma linha de código de uma integração nova. Isso não é tão novidade, a OpenAI e a Stripe também no final de 2025 lançaram o ACP, que é o Agentic Commerce Protocol, e isso basicamente está ligado ali no ChatGPT Operator por debaixo dos panos. Antes, se você queria que o seu sistema falasse com o Salesforce, por exemplo, você tinha que construir uma integração específica. Se você mudar isso para o HubSpot, você teria que construir uma outra integração. E da mesma forma, se meu agente precisasse fazer compras, eu teria que integrar com a Shopify, com a Nuvem Shop, com N outras empresas de e-commerce do mundo, uma integração para cada uma. Isso era o problema do NXN. É uma explosão de integrações. É o pesadelo de desenvolvedor aí pelo mundo. É onde você tem que construir múltiplas integrações e dar manutenção em todas essas integrações para poder funcionar em múltiplas plataformas. Hoje nós vamos falar sobre esses 4 protocolos criados, como eles funcionam, vou dar alguns exemplos aqui de chamadas do código e para vocês até entenderem a simplicidade de cada um deles. Se você está construindo agentes, você precisa entender essa stack, senão você vai ficar para trás. Meu nome é Breno, já não esquece de dar o like no canal e se inscrever, muito importante aqui para o nosso trabalho. Beleza? Bora pro vídeo. Então hoje nós vamos falar aqui sobre 4 protocolos de agentes de IA. O UCP, que é a maior novidade, o Agent to Agent, AP2 e o MCP, e eu vou explicar cada um deles aqui para vocês. Vai ficar claro, cristalino para vocês e como vocês podem implementar isso nos seus agentes de IA. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui é o mais claro de todos, é o MCP, Model Context Protocol. Já fiz vários outros vídeos aqui, vou deixar esses vídeos aqui em cima para vocês verem depois, fiquem à vontade. É um protocolo de agentes que expõe ferramentas e dados externos. Então, o MCP é como se a IA ganhasse aqui um cinto de utilidades do Batman. Imagina que o Batman ser um cinto, ele é inteligente, forte e treinado, mas não consegue fazer muita coisa, além de dar soco e chute e karatê. Mas agora com o cinto ele tem aqui o batarangue, o gancho, o spray, uma bomba de fumaça, ferramentas para cada uma das situações que ele precisar. Isso é o Model Context Protocol, lançado pela Anthropic em novembro de 2024. O Agent to Agent já é um protocolo de comunicação entre agentes de IA. Então é como se eu batesse aqui na porta de um sistema que expõe os seus agentes e com esse protocolo eu conseguisse todas as informações que eu precisasse sem me integrar com essa plataforma. Se você tem um sistema SaaS, e eu tenho um agente conectado a esse sistema que sabe de tudo desse SaaS e consegue extrair as informações, se você expor isso no protocolo A2A, outros agentes vão poder se conectar ali na sua plataforma e conseguir as informações que precisarem. Eu vou dar um exemplo bem bacana aqui para vocês, mostrando um fluxo real aqui, vocês vão entender legal isso aqui. O Agent Payment Protocol, que aí é o protocolo de pagamento seguros por agentes de IA. Isso aqui foi lançado em setembro de 2025. Ainda gera uma leve insegurança, mas vou explicar para vocês como funciona a assinatura desses pagamentos e o motivo para se ter um pouco mais de tranquilidade em relação a isso é que não é algo que realmente a IA pode esvaziar seus bolsos se caso ela alucinar. Isso não vai acontecer. Basicamente é como se você assinasse um cheque em branco, mas com a regra escrita no verso. Só vale equipamentos no setor de tecnologia de até R$ 500. O agente só consegue processar o pagamento se ele apresenta essa prova digital assinada por você. Se ele tentar gastar 501, a rede de pagamento, aí o Stripe, Visa, vai bloquear esse pagamento. E agora nós temos a outra novidade, que é o Universal Commerce Protocol, um protocolo de comércio para agentes de IA. E eu, que também sou um empreendedor de e-commerce, eu tenho um e-commerce de roupas femininas há mais de 5 anos, é um dos meus negócios aqui, com certeza vou ser beneficiado em relação a isso aqui, se eu conseguir me preparar legal, principalmente porque o meu e-commerce ele está conectado na Shopify e isso aqui já me gera uma vantagem.
Mas o que que é esse Universal Commerce Protocol? É como se todo restaurante do mundo utilizasse o iFood. Você vê o cardápio padronizado, escolhe, paga com o seu método de pagamento salvo e pronto. Eu não precisei me integrar com cada restaurante do mundo inteiro. Um único protocolo que as grandes empresas vão se conectar, automaticamente vai estar exposto todos os meus produtos para todos esses agentes, que vierem a consultar e querer fazer o pagamento. Isso aqui vai facilitar demais, talvez é algo que esteja um pouco à frente ao tempo, hoje você ainda entra no site ali, clica e procura e faz a compra que você quer, mas isso aqui futuramente, esses protocolos estão conectando cada vez mais agentes de IA, para que seja cada vez mais comum esse tipo de compra. Beleza, sem esses protocolos, olha só como é que seria. Eu teria que construir uma API que conecta a Shopify, uma API para conectar lá dentro da Magento, uma API para conectar na Vetex. Cara, imagina o pandemônio que não deve ser isso aqui. E aí, imagina que a Vetex aqui, ela atualizou a API, lançou uma V2 e agora vai ter alterações aqui. E aí, cara, todos os sistemas teriam que se adequar e fazer as alterações. Você custou a desenvolver a integração, o negócio finalmente está rodando liso e a Vetex manda que até no dia 30 do 3 essa API vai ser descontinuada e todo mundo vai ter que integrar na V2. Ou seja, manutenção para um caralho. Se todas essas empresas de e-commerce fizer isso, você vai ter uma manutenção infinita. Basicamente, você vai ter esse problema para sempre. Ou o CP vai resolver isso. Quanto mais empresas se conectarem a esse protocolo, mais fácil vai ficar para poder resolver essas integrações e conseguir trabalhar dentro dos seus agentes. Não 100% para vendas, mas também para consulta de produtos, enfim, até scrape de dados, muito provavelmente vai mudar aí, o jogo com esse lançamento do Google, beleza? E isso, cara, tá disponível no GitHub, eles já liberaram aqui a versão do UCP no GitHub, então tá aberto isso aqui para vocês derem uma olhada, acho que recomendo vocês derem uma lida nisso aqui depois, que tá bem interessante. Lá dentro da Shopify também, eles já liberaram aqui, isso já tá funcionando, né, o que é o Develop by Shopify e Google, então, cara, os caras fizeram uma puta parceria, criaram esse protocolo, então você vê que já tem várias empresas que já estão, aderindo, e cara, tá assim, isso aqui vai ser realmente vai muda o jogo, porque quando você cria algo, que é universal, que você não tem que ficar se integrando, você pode conectar o seu agente ali e o seu agente vai começar a vender produtos, que vão ser encontrados dentro da Shopify, e que vai ter uma segurança ali, considerável, né, utilizando o Agent Payments, e usando esses protocolos diretamente do Google. O Google poderia simplesmente, fechar isso aqui e usar diretamente com o Gemini, apenas com o Gemini, mas ele sabe que isso aqui ele, com certeza se ele fizer isso, esse negócio vai morrer rapidamente. Então ele abriu isso aqui e qualquer agente que você construir, pode se conectar nesse protocolo e pode se conectar ali na Shopify e começar a oferecer produtos, para os seus clientes. No Shopify que já está disponível a documentação, vou dar um exemplo ali de como que faz essas chamadas depois, mas tá bem simples aqui de pegar a autenticação, o catálogo, completar o checkout, enfim, aí aqui tem os catálogos, tá por MCP, você consegue conectar tranquilamente aqui, não são códigos complexos que você vai ter que, implementar aqui, beleza? Então, vamos partir aqui agora para o nosso exemplo. Protocolos de comércio agêntico. Aqui eu coloquei o UCP e o AP2 aqui desse lado, e protocolo de conexões agênticas, o MCP e o A2A aqui do outro lado. Apesar de que o AP2 é como se fosse uma extensão desse agent to agent aqui, funciona muito parecido, funciona muito bem esses dois caras juntos. Mas vamos lá. Como que seria o fluxo de uma compra aqui utilizando o UCP? O que que a loja já teria feito? No caso aqui, a loja já cadastrou os seus produtos do Shopify. Aí, cara, vou mostrar aqui, esse é o meu site do e-commerce, já tem muitos anos aqui, desculpa, as fotos estão bem peladas aqui, porque nós estamos no meio do carnaval, mas tudo bem. Esse aqui é o meu site, então imagino que eu já tenho meus produtos aqui cadastrados, no Shopify. E aí, a loja aqui expõe o código, expõe o catálogo via UCP/MCP Server, que, cara, tá bem explicado aqui como que ele expõe esse catálogo aqui, tá bem tranquilo você entender isso aqui. E aí, beleza, o usuário falou assim: "Eu quero um tênis de corrida de até R$ 500". Aí o agente Smith aqui, que a gente vai implementar o nosso agente Smith aqui em breve, eu vou voltar com essa solução pronta aqui no próximo vídeo, conecta no Shopify catálogo MCP Server, e aí, cara, o código é mais ou menos isso aqui, ó.
Então, tem aqui a autenticação, a gente vai chamar aqui um Discover Shopify Apps barra MCP, e aí ele vai gerar esse JSON aqui para poder conectar nos catálogos. E aí, show de bola. Mostro as opções para o usuário e o usuário vai escolher um produto. Aí o agente ele inicia o checkout, lê o manifesto UCP da loja, que aí nesse caso vai ser isso aqui, ó, o manifesto UCP, o que que tá falando? Tá falando que esse cara ele tem um checkout, ele também tem um tipo de desconto e os payments handlers que ele cuida aqui, ó, ele aceita Google Pay e PayPal. Cara, ele expôs isso aqui, é como se a loja tivesse aquele cartãozinho ali, aceitamos Visa, débito e crédito, tem desconto, e o checkout é esse cara aqui, beleza. Uma vez que foi exposto isso aqui, a gente cria uma seção do checkout via UCP, e aí aqui o servidor da loja tem essas APIs UCP, cria a seção, calcula frete, impostos e tal, etc. Tudo vai ser feito ali do lado do Shopify, e retorna o cart mandate assinado. Aí depois eu vou mostrar esse código do cart mandate, principalmente porque aqui usa esse AP2 e nós vamos ver ali no próximo exemplo. Aí o agente aqui ele mostra o carrinho para o usuário autoriza o pagamento, o dispositivo gera um payment mandate com token. E aí, cara, valida as assinaturas criptográficas, processa o pagamento, Stripe, PagSeguro, qual for aí a adquirente, a processadora dos pagamentos, e retorna a confirmação com recibo, a compra foi concluída. Então, basicamente, o que o UCP está resolvendo é justamente isso aqui. Aí, cara, beleza, é a mesma coisa de eu me integrar com a Shopify aqui, eu já poderia fazer isso aqui com o meu agente. Cara, sim, você poderia fazer isso aqui. Só que aqui agora, uma vez que você implementou isso aqui, você não está conectado só com a Shopify, você vai conectar com todas as empresas que vão expor esse protocolo UCP. Basicamente, todas as lojas do Shopify, todas as lojas ali do Nuvem Shop, e todas as empresas que virem a expor as outras lojas dos produtos para poder fazer venda, você vai conseguir conectar o seu agente a isso. E é interessante isso aqui, porque vai dar uma alavancada no AP2, que foi lançado em setembro e estava gerando um negócio meio que, cara, como é que confia nisso aqui? Como é que funciona? A função dele, ele pode criar, autorizar, capturar, fazer o refund, né, as devoluções dos valores e também checar o status ali da transação. Então, como que funciona? Aqui nós temos user, nós temos shopping agent, nós temos o provider aqui, se for o Google Pay, por exemplo, nós temos o agente ali do outro lado de lá, que é o agente que está vendendo, e nós temos aqui o back-end merchant aqui, que pode ser o Shopify, pode ser, enfim, qualquer site que esteja conectado. O fluxo começa com: quero um tênis. Aí, beleza, o 2 busca os métodos de pagamento. E aí, beleza, achou aqui que tem Visa e Mastercard. Aí o usuário ele manda um intent mandate, que é um dos códigos do protocolo, falando assim: o usuário quer um tênis de até R$ 500. E o código, cara, é muito simples, é isso aqui que vai ser enviado, ó. Você manda aqui o user card confirmation required, vai pode ter true ou false. Aí, natural language description. I'd like some cool red shoes in my size. Eu quero um tênis vermelho do meu tamanho. Beleza. Merchants null, schools null, require refundability true. Ou seja, se ele precisar fazer o refund aqui, já é enviado como true. E aqui o max total amount é 500. Ou seja, o máximo de valor que eu quero gastar nesse tênis é 500, que é o máximo que pode comprar sem a minha autorização. Estou assinando que o agente pode comprar um tênis de até R$ 500 para mim, sem eu ter que ir lá e ter que dar o gol no pagamento. E é basicamente isso aqui, quando está implementado, que não deixa o seu agente comprar uma Ferrari com o seu cartão, ou esvaziar suas contas ali. É um contrato digital assinado por você, tem a sua assinatura ali biométrica, então isso fica bem mais difícil de fraudar. É muito mais difícil de fraudar, que hoje em dia, cara, hoje um dos grandes problemas que quem tem e-commerce como eu, é o chargeback. O chargeback é terrível. O cara pode fazer uma compra aqui, eu entrego o produto, ele simplesmente liga lá e fala assim: "Cara, eu não conheço a compra", acabou, sem mais perguntas. Simplesmente o dinheiro ele sai da minha conta e é muito difícil de você conseguir defender isso. Ele simplesmente vai falar que pegaram o meu cartão, roubaram o meu cartão, alguém utilizou meu cartão sem eu saber, acabou, isso pode devolver. Isso aqui ele gera até uma segurança a mais, no momento ali do chargeback. Beleza. Uma vez que eu mandei aqui o meu mandato de intenção, eu crio um carrinho aqui assinado pela loja, e aí eu mando um cart mandate. O cart mandate é mais ou menos isso aqui, ó. Esse código aqui que você vai colocar. Você coloca aqui user signature aqui, tá false, porque aqui em cima eu autorizei o agente no máximo R$ 500. Se o tênis aqui é R$ 450, o user signature required tá false. Se tivesse true aqui, o usuário teria que validar essa transação, ou essa venda não conseguiria ser concluída.
Então, e aqui também tem uma parte de segurança, que é até onde você autoriza o agente a fazer essa compra por você ali. Uma vez que o kart mandate foi criado aqui, cria o carrinho assinado pela loja, e aí vai criar de fato um carrinho ali. Se o user signature required estiver como true, o usuário aqui autoriza a compra, aí pede o token lá, aí Google Pay, quem que for processar o pagamento, a gente vai criar um mandate payment, que aí é esse outro código aqui, ó. Você cria o mandate payment do valor do shoes bonitinho, com todas as autorizações que precisa, tudo assinado, e depois processa o pagamento, o recibo e a compra é concluída. Tudo isso aqui funciona com esses atores aqui. Esse é o protocolo AP2. E aí, combado com esse cara aqui, que é o UCP, isso aqui realmente agora realmente vai começar a ganhar musculatura, porque eu já tinha esse protocolo aqui que era bem legal, mas eu não tinha esse cara aqui, e aí as coisas estavam complicadas, porque você ia ter que desenvolver integrações aí com essas lojas de e-commerce. Show de bola. AP2 tá claro. Agora vamos aqui para esses protocolos de conexões agênticas. O MCP, eu já falei muito sobre ele, eu vou falar de forma bem mais rápida aqui, porque tem vários vídeos aqui que eu já falando, inclusive implementados dentro do agente Smith e como funciona dentro do nosso SaaS. Então não tem tanta necessidade de eu explicar para vocês. Dentro do agente Smith aqui tem, já mostrei diversas vezes aqui como que funciona essas variáveis, enfim, como que você conecta e habilita as tools dentro do prompt. Mas vamos lá. O MCP Server, ele funciona como, são as tools que o agente ali tem acesso, então é o cinto do Batman ali. Então você faz o initialize ali, que cara, é o JSON RPC 2.0, e aí você vai dar o client info ali, que é o seu agente, beleza. E aí a tool list vem aqui para poder expor as tools, aqui no caso tem a tool aqui de weather, de clima, e aí como funciona o clima atual da cidade, e você recebe toda a informação do que você precisa, ó, required, cidade, para poder conseguir pegar o clima. Depois essas tools aparecem ali para o agente e ele se decide, já sabe como utilizar, ele utiliza e faz a resposta ali pro seu usuário. Aqui, cara, é algo que já é amplamente utilizado hoje aqui, o MCP, acho que ele, com certeza, ele é o mais tradicional aí, né, o mais popular, vamos dizer assim. E aqui nós temos o Agent to Agent, que é agente para agente, ou seja, você consegue expor o seu agente para poder ser acessado por outros agentes de IA. Então, basicamente aqui no exemplo, se você tem um agente aqui que ele usa esse protocolo e um agente da Salesforce também utiliza esse protocolo. Esse agente aqui, ele faz essa chamada aqui, ó, get well known by agent.json, é o handshake aqui, ó, o Smith, que é o meu agente, ele leu o agent card do JSON do Salesforce e vê, opa, esses agentes aqui têm a capacidade de search hot leads. Como que ele sabe disso? A resposta do agente do Salesforce é algo muito parecido com esse aqui, ó. É tipo esse currículo aqui, o Agent Skills. Então tem aqui o name do agente, o Salesforce CRM Agents, o agente que consulta e gerencia dados do Salesforce. Temos aqui a URL dele, barra A2A aqui, enfim. E, cara, ele vai expor aqui, ó, a autenticação que ele precisa e quais são as skills que ele tem. Ou seja, eu fui lá, pedi pro meu agente falar com o agente da Salesforce e perguntar, cara, vê se tem lead quente lá e pergunta para ele, ele vai te responder isso. Show. Ele aqui primeiro a gente só apresentou o cartão de visita dele, ó, aqui funciona assim, as regras são assim, você pode se autenticar dessa forma e eu sei fazer isso aqui. É basicamente isso. Depois disso, busca a autenticação OAuth 2 lá, que aqui no caso foi a autenticação que o agente pediu, e manda ali o Access Token. Show de bola. E aí, o agente número um ele troca a mensagem em JSON RPC e pergunta ali quem são os leads que interagiram hoje, por exemplo. E o Salesforce responde com os dados prontos para agir. Você manda aqui mais ou menos esse exemplo aqui. Ó. O texto aqui tá: busque todos os leads com status quentes criados nesse mês. Ou seja, eu não precisei me integrar com a Salesforce. Eu simplesmente dei ao meu agente a habilidade de utilizar o A2A como protocolo e, obviamente, eu preciso que do lado da Salesforce, a Salesforce coloque um agente, exponha o agente nesse protocolo para que a gente consiga conversar com ele. Então, isso fica muito fácil, porque todo mundo que tem agentes ou as plataformas que têm esses agentes que também expõem esse protocolo, eu consigo conectar o meu agente
E meu agente vai saber quais são as habilidades, o que que as skills desses outros agentes vão conseguir fazer. Isso é diferente de sub-agents, tá? Às vezes você, fica pensando: "Ah, mas, tipo, no LangGraph você pode usar sub-agents, um agente chama o outro que tem uma outra habilidade específica". Aqui nós estamos falando de agentes externos. Eu tenho o meu sistema aqui e eu tô chamando um agente lá da Salesforce. Eu não sou dono da Salesforce, eu não conheço nada lá, mas eu quero pegar as minhas informações lá sem ter que me conectar num monte de API para poder pegar meus dados. O agente deles provavelmente pode oferecer esse serviço para mim. Isso realmente facilita muito. E o Agent to Agent, obviamente, ele funciona aqui também, né? Porque aqui, se nós temos aqui no AP2 esse Merchant Agent, que é o cara ali que negocia para a sua loja, para poder fazer a venda, e esse cara aqui é o cara que está comprando, esses dois caras aqui, eles estão se conectando pelo A2A. E o AP2 aqui funciona como se fosse uma extensão para esse tipo de comunicação. Então, eu deixei exemplos mais simples aqui para vocês entenderem essa stack aqui de protocolos. É muito importante que você tenha o know-how disso aqui, porque cada vez mais vão ser criados protocolos únicos onde os agentes IAs se conectam sem precisar de muitas integrações. Isso aqui ele muda o jogo demais, galera. Hoje a empresa de tecnologia que eu trabalho, uma das principais propriedades que tem mais valor são a quantidade de integrações que nós fizemos ao longo dos anos. Esses protocolos aqui, quando você começa a conectar sistemas a agentes, isso aqui cada vez mais vai ficando mais fácil de você extrair informações e dados, e criar sistemas utilizando esses protocolos, de maneira bem fácil. Então a Google, mais uma vez, ela inovou de uma maneira muito forte. Agora são 3 protocolos que eles trouxeram ali que realmente têm um altíssimo valor. Isso não está sendo tão usado ainda, mas, cara, eu não tenho certeza que é questão de tempo, para que isso vire algo padronizado entre todos os sistemas aí que utilizam agentes de IA. Isso realmente aqui vai mudar o jogo. Para quem tem e-commerce, vai ter algumas mudanças ali, principalmente como que você, coloca a descrição dos seus produtos, tem que ser algo um pouco mais completo, até para você poder ser encontrado de maneira, melhor e mais fácil. Vai ser um SEO um pouco diferente agora, do que aquela busca do Google ali de palavras-chave que os usuários, estão utilizando. Eu vou implementar o UCP no agente Smith, vou demorar alguns dias aí para poder, implementar isso. É o nosso sistema SaaS aqui, que o código ele é aberto, ele fica disponível na comunidade, para qualquer um fazer download. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, o link está na descrição, você será muito bem-vindo. Vem aqui aprender conosco aqui, também dividir o seu conhecimento, você será muito bem-vindo. Beleza? Um forte abraço e até mais.